Oi, meu nome é Gleidiane e eu vou falar sobre os estados físicos da matéria e suas transformações físicas. Ao nosso redor, a matéria se encontra em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Eu vou dar o exemplo para vocês. De sólido, nós temos o gelo. O gelo nós encontramos em estado sólido. O líquido é a água. E o estado gasoso, eu vou dar como exemplo, quando a gente cozinha, né? Está cozinhando um arroz ou esquentando uma água, e quando a tampa tá na panela e a gente levanta e sobe aquele vapor, aquilo lá é o vapor da água. Toda matéria é constituída de pequenas partículas e o seu estado físico depende da maior ou menor espaço entre elas. Então, o sólido, o macroscópico, que é o que a gente vê, como eu mostrei para vocês, o sólido, ele tem esse formato, né? O líquido e o gasoso. Então, o que a gente consegue ver. Já o microscópico, que é o que quando a gente não consegue ver, mas pelos equipamentos a gente consegue analisar, o microscópico, as partículas deles, no sólido, eles são muito próximos, como vocês podem ver aqui. O líquido, ele é um pouco distanciado e já no gasoso eles estão bem distantes. Quando uma substância muda de estado, sofre alteração na sua característica macroscópica e microscópica, não tendo alteração em sua composição. Então, quando a água ela passa do estado sólido para o líquido, ela continua sendo água, mesmo ela estando em estados diferentes. Isso é chamado de transformações físicas e cada mudança de estado recebe um nome particular. Então, o sólido, o líquido e o gasoso, quando eles passam de um estado para o outro, ele recebe um nome diferente. Então, como vocês podem ver aqui, o aumento da temperatura, ele vai do sólido, líquido e gasoso. Mas quando diminui a temperatura, ele vem do gasoso, o líquido e o sólido. Então, a primeira passagem do sólido para o líquido é a fusão. Então, a fusão, exemplo de fusão, seria quando a gente coloca o gelo para derreter. Então, em ambiente, né? Então, quando o estado sólido passa para o estado líquido, é chamado de fusão. Então, a fusão, um exemplo de fusão é o gelo, que quando ele está derretendo, ele está passando por essa transformação física. Para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de vaporização. E ela é dividida em duas, em evaporação e ebulição. A evaporação, ela acontece de forma lenta, é um aquecimento lento. Então, um exemplo disso é quando você lava a roupa e coloca ela para secar no varal. Aquela água da roupa, ela vai secando devagar, né? Não vai ser ela não seca de forma rápida. Já a ebulição seria o exemplo de quando você coloca a água na panela e vai ao fogo. Então, ela vai sofrer a transformação de ebulição. Já quando você volta, né, o gás para o líquido, ela é chamada de condensação ou liquefação. Um exemplo disso é a panela, quando você aquece e na tampa dela forma aquelas gotículas de água. Isso é a liquefação. O gás que estava na panela se liquefez e está em líquido agora, estado líquido. Já o líquido para o sólido é chamado de solidificação, que ocorre quando você coloca água para formar o gelo ou você faz um picolé, qualquer forma que você coloca que ele era líquido e vira e se torna sólido. E a última forma, que é o sólido para o estado gasoso de forma direta, que é a sublimação, né? Ele vai do sólido para o gás e depois do gasoso para o sólido novamente. Um exemplo disso é o gelo seco.
Então, quando o gelo seco, para ser formado, ele precisa de pressão e temperatura específica. E o gelo seco, ele é sólido e em temperatura ambiente ele se torna um gás. Então, a gente não vê muito dessa última transformação física na nossa vida do cotidiano, mas ela acontece sim. Então, turma, como atividade, eu quero que vocês gravem um vídeo mostrando a transformação no cotidiano de vocês, a transformação física no cotidiano de vocês. Então, vocês vão falar para mim uma mudança de estado e qual é o nome dessa transformação que ocorreu nessa mudança de estado. Então, é isso a aula e boa tarde.